Olá, prevencionista! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Nós continuaremos falando sobre a nova NR17, os impactos para os profissionais de ergonomia, saúde e segurança do trabalho, e hoje um dos temas mais importantes para todos nós, que é a movimentação manual de cargas. Nós tivemos algumas mudanças em relação ao texto anterior, para o que nós temos agora, e eu tirei essa aula, eu separei especialmente do nosso curso gratuito, que é o Desvendando a NR17. Além dessa aula, você terá lá 10 aulas gratuitas, é um curso com certificado. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você ainda não tenha participado, para que você possa acompanhar. Você vai ver que tem muito mais valor do que vários cursos pagos que você encontra aí na internet. Nós falamos sobre a NR17 ponto a ponto, sobre o que é uma avaliação ergonômica preliminar, uma análise ergonômica do trabalho, quais as relações com a NR1 e o Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, nessa aula de hoje, nós vamos entender todas as mudanças que aconteceram em relação à movimentação manual de cargas, tá legal? Eu só peço que, se essa aula for interessante para você, você deixa um like aqui nesse vídeo, para que tanto o YouTube quanto as plataformas, as redes sociais entendam que ele é importante não só para você, mas para outras pessoas, e ele entrega esse conteúdo para que a gente possa ir ampliando cada vez mais as discussões, tá legal? Então, bora acompanhar a aula. Então vamos lá, como que a norma começa a tratar esse item de movimentação manual de cargas? Não deverá ser exigido nem admitido o transporte manual de cargas por um trabalhador cujo peso seja suscetível de comprometer sua saúde ou segurança, e a carga suportada deve ser reduzida quando se tratar de trabalhadora mulher ou trabalhador menor nas atividades permitidas por lei. Então, o primeiro ponto é que a norma não estabelece um peso individual que a pessoa, que é permitido a pessoa carregar. Então, aquela história, que muitos alunos perguntam, é verdade que é 23 quilos o limite de peso? Outros perguntam, é 25 quilos? A NR17 não estabelece esse valor. O que ela estabelece é que a carga individual, ela não deve comprometer a saúde das pessoas. E como eu sei que ela não vai comprometer a saúde das pessoas? Ou pelo menos, que ela vai estar numa condição relativamente segura, conforme você faz a sua avaliação ergonômica, tá? Existem algumas técnicas, alguns requisitos que devem ser cumpridos. É possível de nós determinarmos qual o grau de risco utilizando alguns métodos específicos. O mais conhecido deles é o NIOSH, mas de qualquer forma, quem vai determinar se aquela situação é perigosa ou não, ou ela está suscetível de causar algum adoecimento ocupacional, é o ergonomista, é o profissional que está realizando a análise ergonômica do trabalho, tá bom? Alguns itens que a norma traz, tá? Então deve ser observado os seguintes requisitos. Aqui está pequenininho, mas eu queria deixar tudo isso dentro de um único slide, tá? Os locais de pega e depósito de cargas, a partir da análise preliminar ou da análise ergonômica, eles devem ser organizados de modo que a carga, acessos, espaço de movimentação, alturas de pega e a disposição não obriguem o trabalhador a efetuar flexões, extensões ou rotações excessivas de tronco, ou ainda movimentação forçada. Então, o que está dizendo? Toda vez que eu tenho que fazer o levantamento de cargas, o manuseio de uma carga, e ela está em posição que exija uma flexão excessiva, uma elevação dos braços, uma rotação da coluna, isso são fatores de risco para o adoecimento, para causar problemas relacionados a essa atividade de trabalho. De modo geral, se uma caixa que o trabalhador vai pegar, se ela está ao nível do solo, eu tenho que realizar uma flexão importante da coluna para pegar esse peso. Se ela está em cima de uma prateleira, eu tenho que levar os meus braços para poder fazer a pega dessa carga. Então essas situações, elas não devem existir. Ou quando existir, elas não devem fazer parte de uma rotina. Então eu devo propor soluções que vão eliminar ou pelo menos minimizar esses problemas. A gente já vai falar um pouquinho disso mais à frente, tá? As cargas e equipamentos devem ser posicionados o mais próximo possível do trabalhador, resguardando espaço suficiente para os pés de maneira a facilitar o alcance e não atrapalhar os movimentos e ocasionar outros riscos. Existe uma regra, que toda vez que eu faço uma sustentação de carga, se ela estiver próxima ao tronco, próxima ao corpo, eu tenho uma redução desse peso. Na verdade, eu não tenho um aumento do peso. Toda vez que eu tenho que distanciar essa carga do meu corpo, essa força de alavanca vai levar a uma sobrecarga das estruturas, principalmente da coluna lombar, tá? Então,
E aqui entra uma parte importante do treinamento, né? Quando a gente vai fazer o treinamento, por exemplo, com as pessoas e orientá-las às formas, né, adequadas para se fazer a movimentação de cargas. Eu tenho que orientar as pessoas que elas devem se aproximar ao máximo da carga e não realizar a flexão, daí a importância daquela orientação. Utilize as forças do quadril, das pernas, para que você possa agachar e subir com a carga junto e não flexionar o tronco. Então, o trabalhador, o local onde ele vai realizar o levantamento de cargas deve permitir essa aproximação. Isso acontece, existe uma dificuldade, por exemplo, quando o trabalhador vai pegar numa bancada e pôr num pallet. Normalmente o pallet acaba meio que obrigando a pessoa a distanciar essa carga para posicioná-lo, tá bom? Mas de qualquer forma, sempre que a carga estiver distante, ela vai gerar uma sobrecarga maior, principalmente para a coluna vertebral, tá bom? Outra coisa, é vedado o levantamento não eventual de cargas, quer dizer, aquele que é rotineiro, que possa comprometer a saúde e segurança do trabalhador quando a distância do alcance horizontal da pega for superior a 60 centímetros em relação ao corpo. Então essa questão de distanciamento do tronco, se essa carga tem que ficar distante mais de 60 centímetros, já é uma situação de risco. Por exemplo, se a gente for... Isso é com base em vários estudos, né? Mas principalmente a metodologia do NIOSH, ele preconiza isso. Se a carga está distante mais de 60 centímetros, já é uma situação de risco e pode levar a um desconforto da coluna vertebral, independente do peso da carga. Por isso que o peso ele é relativo, né, quando você vai determinar qual é o peso permitido, porque depende muito das condições que se apresentam. Então, um item normativo é vedado, quer dizer, não pode ter uma movimentação manual de cargas, um levantamento de cargas, se essa carga, né, esse peso estiver distante mais de 60 centímetros. Como que a gente faz isso? Você vai medir com uma fita métrica, com uma trena. Você pode fazer isso no software também, né? Uma vez que você faz a calibração do software, é possível você determinar qual é essa distância, mas de qualquer forma isso não deve ser permitido. O transporte de descarga de materiais feito por impulsão, tração de vagonetes, carros de mão ou qualquer outro aparelho mecânico deve observar a carga, frequência, pega, distância percorrida para que não comprometam a saúde do trabalhador. Além do levantamento de carga, uma outra atividade que é bem frequente, principalmente na indústria, são as atividades de empurrar e puxar cargas. Seja com paleteiras manuais, com carrinhos de mão, enfim. E nós também temos como avaliar essa condição, se ela atende alguns requisitos básicos ou não. Por exemplo, a altura em que a pessoa está fazendo essa pega, né, que ele está empurrando e puxando, qual é o peso da carga, a condição do solo, se tem muito atrito ou não, se é um solo irregular ou se ele é irregular, se tem que subir ou descer, enfim. Existem várias situações que são possíveis de nós quantificarmos. Existe inclusive um método para isso, né? Dentro das ISOs, nós temos uma delas específicas que ela tem de atividade de empurrar e puxar cargas, e aí você consegue quantificar todos esses fatores, inclusive com diferenças importantes para homens e para mulheres, de acordo com a altura da carga e o peso que você está movimentando, tá bom? Mas então é importante que não só as atividades de levantamento de cargas, mas também as atividades de puxar e empurrar cargas, elas sejam quantificadas, ou elas sejam avaliadas dentro do seu escopo de análise, tá bom? Na movimentação e transporte manual não eventual de cargas, devem ser adotadas uma ou mais das seguintes medidas de prevenção. Novamente a palavra devem, tá? Implantar meios técnicos facilitadores, então, sempre que possível, utilizar meios auxiliares para a movimentação de cargas. Então, se é uma atividade rotineira, eu tenho que pensar em formas de melhorar essa condição com sugestões técnicas, medidas de engenharia, medidas que vão, se não eliminar, reduzir drasticamente o risco. Outra coisa, adequar o peso e o tamanho da carga. Em algumas situações, a pessoa tem que movimentar sacos de 50 quilos. Dificilmente você vai ter uma condição segura, por mais que esteja tudo numa altura adequada, distância, se a carga é muito pesada, né? Então muitas vezes nós temos que atuar diretamente no peso. E mais ainda, né? Muitas vezes o objeto é muito grande. Se ele é muito grande, eu tenho que ficar com as mãos muito abertas. Pode ser um objeto instável. Então é importante que nós possamos atuar também nessa causa. E aí, essas são medidas que atuam diretamente no risco.
Agora, existem também algumas medidas paliativas, assim como a gente viu na organização do trabalho, existem medidas que são complementares, elas não eliminam o risco, mas elas podem reduzir a frequência, a exposição, e é isso que a gente vai falar agora. Ó. Item C, limitar a duração, a frequência e o número de movimentos a serem efetuados pelos trabalhadores. Então, se o cara trabalha 8 horas por dia, eu posso tentar reduzir essa exposição, né, para 4 horas por dia, para 6 horas por dia, para 2 horas por dia. Eu tenho que tirar um pouquinho ele daquela atividade só de levantamento de cargas e colocá-lo numa outra função. Isso pode ser feito, por exemplo, com uma mudança, né, do modo operatório, uma mudança do processo e assim por diante. Reduzir as distâncias, né, a percorrer com as cargas. Então, será que é necessário que ele percorra 50 metros empurrando esse carrinho? Se existe lá hoje é porque daquela forma é necessário, mas eu tenho que pensar, será que eu não consigo mudar o layout e reduzir essa distância percorrida? É uma das formas que a gente pode atuar. Outra coisa, efetuar alternância com outras atividades ou pausas suficientes. Então, novamente, eu não consegui resolver o problema, ele continua lá, a situação de risco continua lá, eu tenho que pensar em, esse cara, hoje ele faz levantamento de cargas só. Será que eu não consigo mudar ele para o processo? Então ele está lá no final da linha. Eu tenho que tentar trazer para o começo da linha, porque lá ele fazia uma atividade repetitiva de levantamento de cargas e de repente no início da linha ele pode fazer uma atividade repetitiva, mas com os membros superiores, sem que haja esse tipo de esforço. E mesmo a questão das pausas, né? Instituir pausas de forma que eu consiga reduzir essa exposição. E aqui traz um dado importante, tá? No levantamento de cargas, ele traz um período específico em que você deve aplicar as pausas. Ó. Períodos não superiores a 2 horas. Então, esses períodos não superiores a 2 horas, se ele entrou às 7 da manhã, até às 9 eu tenho 2 horas. Então, a partir disso, eu tenho que ter alguma medida. Se eu não conseguir mudar o processo, ele vai continuar na movimentação manual de cargas ao longo de todo o dia. Nesse período, eu tenho que fazer uma alternância, eu tenho que instituir uma pausa, que seria o período máximo, tá? Então, é uma medida importante que dá força para o seu relatório. Ó, o item da norma está dizendo aqui que se atingiu 2 horas e ele vai continuar nessa atividade, nós temos que instituir uma pausa aqui. É claro que nós podemos fazer isso de uma maneira bem mais específica. Então, ao invés de 2 horas, eu vou parar com 1h30, 1h20. Você pode determinar isso na sua avaliação, no seu relatório de análise ergonômica, mas a norma traz aqui um item importante que é períodos não superiores a 2 horas, tá bom? E aí, para finalizar, todo trabalhador, né, designado para o transporte manual não eventual de cargas deve receber orientação quanto aos métodos de levantamento, carregamento e disposição de cargas. Aqui nós temos um item voltado para treinamento. Então é um item normativo que está dizendo lá que deve receber orientações, e isso pode ser na integração, quando a pessoa é contratada, isso pode ser em períodos específicos, pode ser com ações específicas. Não há necessidade, por exemplo, não existe uma carga horária determinada para esse treinamento. Mas ele tem que ser suficiente para que as pessoas entendam quais são os riscos, quais são as formas corretas, né, de manipulação dessas cargas, para que ele esteja orientado, e você tem que registrar isso. É importante que isso esteja registrado, que as pessoas foram orientadas, que elas foram treinadas, e isso deve ser contínuo, né? Porque as pessoas trocam, né, de atividade de trabalho, contratam uma pessoa, demite outra. Então, a cada período, a empresa deve propor, né, soluções, medidas que vão focar também nessa questão do treinamento, mesmo que seja só lá na integração, quando a pessoa é contratada, mas isso deve fazer parte do escopo da empresa relacionado ao treinamento, tá? E o levantamento, transporte e descarga individual de cargas da SNR não se aplica ao levantamento, transporte e movimentação de pessoas. E aqui nós temos não seria um vácuo, mas uma coisa que precisa ser revista, porque quando nós falamos de transporte de pessoas, e isso acontece, por exemplo, em hospitais, isso provavelmente deverá, num segundo momento, aparecer lá na NR32, por exemplo, tá? Por quê? Quando a gente faz movimentação de pessoas, nós temos uma dinâmica diferente, né? Nós temos uma movimentação, um tipo de esforço diferente. Mas, de qualquer forma, isso deve ser feito em um segundo momento, como um anexo, como uma revisão lá da NR32 num outro momento, tá bom? O importante, pessoal, é entender assim, o levantamento
de cargas, né? A movimentação de cargas, que a norma está dizendo aqui, são para atividades rotineiras. Aquele levantamento eventual de cargas, ele não se enquadra necessariamente na situação, não significa que você não precisa analisar, mas ele não necessariamente precisa daquelas pausas, do rodízio de funções, que é aquela pessoa que faz 2, 3 levantamentos por dia, eventualmente ela tem que pegar uma caixa, eventualmente ela tem que fazer uma movimentação. Então não é disso que a norma está dizendo, tá? A norma está dizendo que para as atividades que são rotineiras nós devemos ter essas medidas, aplicar essas orientações e assim por diante, tá bom? Então é admissível que você tenha um peso de 50 quilos? Até é, se esse peso for feito, por exemplo, uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, de repente fazer em 2 pessoas, mas de forma geral, quando as atividades elas acontecem ao longo da jornada, segundo alguns métodos, inclusive, a partir de 1 hora por dia de exposição, nós já temos todas essas necessidades. Isso acontece, por exemplo, com a ISO, que utiliza como base o NIOSH, né, e o NIOSH Biocra, que são métodos que prevêem essa exposição. Tá? Fora isso, nós temos uma questão aqui que está aberta, né, a interpretação e avaliação por parte do profissional de ergonomia, mas que, volta a frisar, dificilmente você vai conseguir avaliar o levantamento manual de cargas apenas na sua avaliação ergonômica preliminar. É muito provável que nesse ponto aqui você precise aprofundar o seu relatório, a não ser que, como eu disse, que seja eventual. Mas você vai ter que aplicar algum método específico, determinar quais são as sobrecargas para que você tenha um diagnóstico mais assertivo e também a proposição de soluções mais assertivas, tá? Seja com meios auxiliares, por exemplo, automatização. De repente você pode ter uma mesa pantográfica, né, que é aquela que vai subindo conforme o peso da carga, e aí você, né, consegue... Tem várias alternativas para o transporte manual de cargas que podem ser aplicadas, mas aí você precisa realmente de um diagnóstico bem elaborado. E aí, pessoal, gostaram da aula? Foi interessante? Trouxe alguma informação nova para vocês? Comenta aqui embaixo se vocês já estão preparados, se vocês já estão adequados para essas novas regras, não só da NR17, mas de todas as normas de saúde e segurança do trabalho. E se você quiser receber sempre em primeira mão notícias atualizadas, se inscreva no canal e também acompanhe as nossas redes sociais, porque nós publicamos aqui semanalmente conteúdos que são práticos, são aplicados a sua atividade profissional, aquilo que você pode já no outro dia colocar em prática. Essa é a nossa missão, né? Trazer sempre conteúdos que são direcionados para o profissional de ergonomia, tá legal? Vou ficando por aqui, pessoal. Mais uma vez agradeço a presença, forte abraço, até o próximo vídeo, tchau!